Olá, minha irmã, olá, meu irmão, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, realizado pelo Emana Espaço Holístico Maria de Nazaré. Para você que porventura não me conheça, eu me chamo Ricardo, sou trabalhador da casa e quero convidar você para que possamos nos conectar com a espiritualidade amiga, a qual aqui nos intui, nos orienta, nos ajuda e que conosco é paciente para que nós possamos ler, refletir à luz do Evangelho, à luz das palavras do Cristo e buscar entendimento para colocarmos em prática em nossas vidas. Já agradecemos a espiritualidade e pedimos as bênçãos em nossas vidas, mas que sejam bênçãos de sabedoria, que é o que nós, na prática e na realidade, precisamos enquanto espíritos que somos. Minha irmã, meu irmão, então o texto de hoje é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar de um item fundamental, muito falado no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Este item, assim como o Evangelho como um todo, foi escrito há 162 anos e ele foi trazido no item 11, denominado o egoísmo. Item 11 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o egoísmo. E nesse item 11 e item 12, nós temos aqui a mensagem codificada por Allan Kardec e trazida a nós por dois espíritos. O primeiro espírito, no item 11, Emmanuel, em Paris, 1961, e no item 12, também que trata do egoísmo, pelo espírito Pascal, na comunidade de Sens, também na França, em 1862. Eu faço questão de trazer a data aqui para vocês, já se passaram 162, 163 anos. Sabe por quê? Porque parece que esse texto, minha irmã, meu irmão, parece que ele foi escrito hoje. A gente vai meditar na palavra do que está no Evangelho, a gente vai perceber que esse texto, que é a mensagem que traz nele, o alerta, a reflexão, parece que esse texto foi escrito hoje. Então vamos ler um pouquinho do item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, que trata do egoísmo. E ele vai dizer assim: o egoísmo é uma chaga da humanidade. Mas antes, o que seria de forma simples o egoísmo? O ego sou eu, o ego. O ismo significa estar cheio, é o excesso. Então, o egoísmo, o egoísmo é o excesso de mim mesmo. Então, o excesso de mim mesmo faz com que eu tenha dificuldade de prestar atenção nos outros, porque eu me completo por mim mesmo e paro de prestar atenção nos outros. Então, estou cheio, estou completo, é o excesso de mim. Quando Cristo vai nos ensinar o olhar para o outro, o servir. Ao servir, ao olhar para o outro, eu começo a deixar de olhar só para mim, ou seja, de ficar com uma postura egoísta. Então o texto ele traz assim, né? O egoísmo, chaga da humanidade, doença da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral atrapalha. O egoísmo atrapalha o progresso moral da terra. Ao Espiritismo, olha que interessante, gente, ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. A Terra está em processo evolutivo. Mas nós, enquanto espíritos que habitamos este planeta, precisamos olhar para as nossas posturas, o que estamos fazendo aqui. E o egoísmo é uma dessas posturas, é uma dessas ações que atrapalha a nossa evolução enquanto indivíduo, mas que atrapalha enquanto coletividade. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Precisamos antes de tudo reconhecer que somos egoístas. Eu sei que às vezes pode parecer e soar pesado. Não, eu não sou egoísta. Minha irmã, meu irmão, nós estamos na Terra, um planeta ainda atrasado na escala evolutiva. Sim, o egoísmo habita o nosso coração. Não fique chateada ou chateado com isso, mas devemos reconhecer. Quando a gente começa a perceber
e identificar que o egoísmo habita o nosso coração, opa, é uma luz que se acende. Porque antes eu negava, não, eu não sou egoísta. Sim, reconheçamos, somos egoístas. Uns em maior grau, outros em menor grau, uns ligados à questão material, outros ligados ao apego emocional, outros ligados à questão de pessoas, outros ligados a conhecimento. Há inúmeras maneiras do egoísmo. Mas quando a gente reconhece que sim, que somos egoístas em maior ou menor grau, é uma possibilidade. Reconhecer é uma possibilidade. Reconhecer a nossa limitação é uma possibilidade. É prestar atenção em nós mesmos. Bem, se o egoísmo habita o meu coração ainda, o que posso fazer para diminuí-lo? Se nessa reencarnação eu não consigo extirpá-lo, cortá-lo aqui, mas eu sei que eu estou numa caminhada. Então eu preciso olhar para mim e entender, sim, o egoísmo habita o meu coração. E o que faço a partir disso? Lembro das palavras do próprio Cristo, de como equilibrar essa balança, através da caridade. Então, se a minha balança do egoísmo está pendendo muito para o egoísmo, que tal eu equilibrar essa balança com algumas ações de caridade, começando a caridade para comigo mesmo, exercitando o auto-perdão, pedindo perdão, perdoando. Não perdoando daquela maneira, tá bom, vou te perdoar, com ar de superioridade. Não. Mas realmente perdoando porque é necessário. Porque na oração que o Cristo nos ensinou, perdoai as nossas ofensas assim como temos perdoado. É muito mais da boca para fora. Porque nós temos dificuldade em perdoar ainda. Se temos dificuldade em perdoar ainda, é porque nos achamos ao centro das atenções. Porque tendemos às vezes a nos achar superiores. Se nos achamos superiores, é porque olhamos muito para nós. Se olhamos muito para nós, isso é uma causa, isso é um exemplo do egoísmo. No item 12, que também trata do egoísmo, o Espírito Pascal traz a seguinte mensagem. Ele fala assim, ó: o egoísmo é a negação da caridade. Como ser caridoso, e caridade aqui não apenas no sentido material, vamos olhar para uma caridade de escuta. Como que eu posso ser caridoso? Já pararam para pensar que quando a gente assiste uma notícia e nessa notícia é de uma violência, de um homicídio, por exemplo. Fulano tirou a vida de Beltrano. Sabia que Deus ama você e ama essa pessoa, esse homicida, da mesma maneira? Ou você se acha superior? Ou será que eu sou superior porque eu não cometi esse crime? É lógico que o indivíduo, a pessoa, o irmão que comete um crime, ele sim tem as leis terrenas, a questão legal que precisa ser julgado, e sendo julgado, sendo condenado, por exemplo, pela justiça terrena, ele é afastado da sociedade, ele vai para uma penitenciária, por exemplo. E aí, Cristo diz para nós orar por todos. A gente ora por essa pessoa? Percebam como a gente não consegue entender ainda a caridade. Como a caridade fica muito longe para nós, porque nós vemos muitas vezes a caridade no bem material. Agora, ser caridoso, é fácil ser caridoso com um bandido? E veja, não estou defendendo que ele não seja punido, que ele não tenha que cumprir a sua pena. Tem que cumprir, sim. Tem que cumprir. Isso nem se discute. São as leis. Mas Deus, Cristo, não perdoou a adúltera? Cristo não perdoou Paulo, Saulo, que matava os cristãos, que perseguia os cristãos, matava os cristãos. E ele tem contato com Cristo e ele não é perdoado? E depois ele não vai se tornar apóstolo? Olha que interessante, gente. Quando nós discutimos sobre política, política partidária,
Quando nós discutimos sobre ela com alguém que pensa igual a nós, tudo bem. E quando nós discutimos ou escutamos alguém que tem pensamento contrário, pensamento ideológico contrário do nosso, como que a gente age? Com qual postura que a gente age? A gente consegue dialogar com respeito? A gente consegue ter caridade? A gente consegue ter diálogo? A gente consegue perceber que existem diversas maneiras de entender o mundo? Diferentes perspectivas? E que é um direito teu não concordar. Mas será que a gente usa da caridade, por exemplo, quando a gente vê um político que a gente não gosta na TV? A gente não xinga? A gente não xinga? Estou sendo caridoso? Estou sendo cristão? Ora, gente, é claro que não. É claro que não. Então, é muito difícil para nós ainda exercitarmos a caridade. Porque exercitar a caridade material, doar uma roupa, é importante? Claro que é. Agora, a caridade, porque somos espíritos, não somos matéria no sentido física, que essa matéria densa que habitamos no corpo físico. Se somos espíritos, é muito mais difícil exercitar a caridade moral quando julgamos a pessoa que errou. Será que estamos sendo caridosos? Será que não somos egoístas de achar que o grupo ao qual eu pertenço é melhor? Quando desconsidero as pessoas que pensam diferente de mim, como fica a minha postura de cristão? O que Cristo veio nos ensinar? O amor. Interessante que Cristo não pertence a nenhuma religião criada pelos homens, mas Cristo vem falar de amor. Para falar de amor, ele traz exemplos da fé, da caridade. Agora, como sermos caridosos se ainda somos muito egoístas? Será que nas nossas orações pedimos bênçãos apenas para nós? Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso, não é Pai meu. Pai nosso. Será que pedimos aquela vaga de concurso, oramos pedimos para nossa família? Para alguém da nossa família? E as pessoas que estão concorrendo também à vaga com o nosso irmão, por exemplo, com o nosso filho, com o nosso pai? E aí? Como fica o nosso egoísmo? Como fica a nossa caridade? Como fica a justiça? Então vejam, meus irmãos, vejam, minhas irmãs, o quanto é importante e fundamental a palavra. E eu trouxe aqui para complementar, já para caminhar para o final, este livro de psicografia do Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Ele diz assim, ela traz a seguinte mensagem: as crises externas que fazem muito mal às multidões, em face dos conflitos políticos, olha só, as crises em face dos conflitos políticos, conflitos religiosos, sim, conflitos raciais e econômicos, sim, são resultados do egoísmo individual, que estabelece como prioritário os interesses nossos em detrimento dos outros interesses. Por isso mesmo, há inquietações e ansiedade, transtornos e sofrimentos. Quando nós nos tornarmos melhores e mais equânimes, mais solidários e mais fraternos, o indivíduo e o grupo social, o indivíduo e a comunidade, o indivíduo e as pessoas que compõem essa terra, experimentarão resultados mais satisfatórios, beneficiando durante o processo de reestruturação humana. A reencarnação enseja o despertar da consciência para os valores morais e não materiais, para os valores morais, que se demoram adormecidos. A moral, as virtudes ainda estão adormecidas. Porque
de procedência divina, ó, os valores são de procedência divina. E vem no âmago do espírito em seu esforço de crescimento para Deus. Então, quando nós olhamos para a guerra, quando nós olhamos para as disputas, quando nós olhamos para as divergências, a gente vê muito egoísmo ali, porque é um lado, dois lados, três lados que ninguém quer ceder, porque o mais importante sou eu, o mais importante sou eu, o mais importante é o meu grupo. Isso é ausência de caridade. Mas não desanimemos, meus irmãos. Não desanimemos, porque Cristo é o governador deste planeta Terra. E quando nós olhamos para a nossa história enquanto humanidade, nós melhoramos. Por mais que a televisão mostre e queira nos dizer o contrário, nós melhoramos sim. Mas há muito que se fazer. Então, que nós possamos, por meio dessa mensagem, que eu possa olhar para dentro de mim e perceber em quais momentos da minha vida eu tenho sido mais egoísta. Será que é egoísmo com dinheiro? Será que é egoísmo com trabalho? Será que é egoísmo de eu querer as coisas só para mim? Será que é egoísmo de achar que a minha família é a que merece melhor? O que será? Que nós possamos, então, olhar para esses momentos ainda de limitações nossas, reconhecê-los e caminharmos com fé, na certeza de que sim, estamos em processo de melhoramento. E para isso, nós precisamos do exercício diário da oração, da ação, do reconhecer ainda o nosso egoísmo e equilibrar essa balança, sim, com a caridade, com o julgar menos e com o acolher mais. Assim, com satisfação, com alegria, desejo a vocês uma abençoada semana. Agradeço por estarem conosco nesse momento. Se conectem com a casa, nos ajudem a fazer essa casa ainda mais bela e mais bonita. Muito obrigado e que a luz da Mãe Maria ilumine os nossos corações, hoje e sempre. Assim seja. Paz e bem. Muito obrigado.